Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que eu te convido hoje para mais um vídeo do nosso bloco 4, bloco das dicas do amigo. E agora a gente está gravando aí algumas aulas de revisão para a segunda fase da FUVEST e da Unicamp, que vão ocorrer agora aí no início de janeiro. Essa aqui é a nossa aula de número 2, onde a gente vai resolver mais 3 exercícios, sendo que o primeiro exercício é um da Unicamp de 2015, caiu lá no terceiro dia. O segundo exercício é um exercício da FUVEST de 2014 que caiu no terceiro dia. E o terceiro exercício é um exercício da FUVEST de 2012 que caiu no terceiro dia. Como eu disse, o primeiro exercício mais focado sempre em Química Geral, o segundo em Físico-Química e o terceiro em Química Orgânica, beleza? Então vai aparecer na tua tela aí o enunciado do exercício. É o exercício 15 dessa prova da Unicamp, tá certo? Então olha lá. O processo de condenação por falsificação ou adulteração de produtos envolve a identificação do produto apreendido. Essa identificação consiste em descobrir se o produto é aquele informado e se os componentes ali contidos estão na quantidade e na concentração indicadas na embalagem. Letra A. Considere que uma análise da Anvisa tenha descoberto que o comprimido de um produto apresentava 5,2 vezes 10 a menos 5 mol do princípio ativo citrato de sildenafila. Esse produto estaria ou não fora da especificação, dado que sua embalagem indicava haver 50 mg dessa substância em cada comprimido. Justifique sua resposta. Letra B. Duas substâncias com efeitos terapêuticos semelhantes estariam sendo adicionadas individualmente em pequenas quantidades em energéticos. Essas substâncias são o citrato de sildenafila e a tadalafila. Se uma amostra da substância adicionada ao energético fosse encontrada, seria possível diferenciar entre o citrato de sildenafila e a tadalafila a partir do teor de nitrogênio presente na amostra? Justifique sua resposta. Aí ele dá a massa molar do citrato de sildenafila, 666,7 gramas por mol, e da tadalafila, que é 389,4 gramas por mol. Então vamos lá, né? Bom, então vamos lá. No item A, o que ele quer saber? Ele simplesmente quer saber se essa quantidade em mol que ele te informou haver no comprimido, se ela tem relação, ou seja, se ela está dentro ou fora da especificação. A especificação diz que no comprimido tem 50 miligramas. Então o que a gente tem que fazer? Transformar essa quantidade em mol do citrato de sildenafila para gramas. E como que a gente faz essa transformação? Ora, você sabe que um mol do citrato de sildenafila, ele já informou no exercício. Bom, então vamos lá. No item A, o que ele quer que você faça? Ele quer que você faça simplesmente uma conversão desta quantidade em mol do citrato de sildenafila em miligramas. E essa você vai usar para fazer essa transformação a quantidade, ou seja, a massa em gramas de um mol desta substância. Então, um mol desse citrato tem 666,7 gramas. A quantidade encontrada no comprimido foi 5,2 vezes 10 a menos 5 mol. Quantos gramas isso corresponde? Aí fazendo as contas, a gente vai chegar em 3.466 vezes 10 a menos 5 gramas. Só que a resposta ele quer em miligramas, né? Ele quer que você diga, na verdade ele deu a informação em miligramas. Então o que é miligramas? Não é 10 a menos 3? Então basta a gente deslocar duas vezes a vírgula para cá. Então a gente vai ter 34,66 vezes 10 a menos 3 gramas, e isso corresponde a 34, aproximadamente, 0,7 miligramas. E aí você percebe que o produto está totalmente fora da especificação, porque ele disse que tinha 50 miligramas e você encontrou uma quantidade igual a 34,7 miligramas. Então esse comprimido estava fora aí da especificação. No item B, ele te dá duas substâncias. Então ele te dá o citrato lá do sildenafila e a tadalafila, né? Acho que é esse o nome. Tadalafila. Essas substâncias, elas contêm fórmulas, apresentam fórmulas moleculares bem diferentes, né? Essa aqui tem 666,7 gramas e essa aqui tem 389,4 gramas por mol. Aí ele fala assim, ele quer que você diferencie pelo teor de nitrogênio. Não basta você na justificativa, porque essa é uma questão aberta, dizer que aqui tem 6 nitrogênios e aqui tem 3 e por isso já dá para diferenciar, não. Porque, na verdade, você tem que saber qual é a porcentagem, ou seja, quanto
quanto que esse nitrogênio equivale na fórmula dessa substância e quanto que esta quantidade de nitrogênio equivale na fórmula desta substância. Eu estou dizendo então que a cada 1 mol desta substância eu tenho 6 mols de nitrogênio e a cada 1 mol dessa substância eu tenho 3 mols de nitrogênio. Se eu sei que 666,7 gramas seria 100% dessa minha amostra, a massa de nitrogênio, que é 6 vezes 14, corresponderiam a aproximadamente 12,6%. Então, se eu fizer uma análise dessa substância e encontrar 12,6% de nitrogênio, eu sei que muito provavelmente vai corresponder a este citrato de sildenafila, tudo bem? Agora, para outra substância, que é a tadalafila, a gente vai calcular fazendo da mesma forma, 389,4, e essas massas foram dadas no exercício, tudo bem? Você não precisava calcular. 389,4 gramas equivale a 100% desta minha amostra, e a massa do nitrogênio, que é 3 vezes 14, equivale a uma outra quantidade, ao Y%, e esse Y dá 10,8. Logo, a resposta para essa pergunta é sim, dá para diferenciar, porque a porcentagem em massa de nitrogênio em cada uma das substâncias é diferente. Aqui eu tenho 12,6 e aqui eu tenho 10,8, e assim a gente finaliza essa nossa primeira questão. Eu vou dar uma licencinha para você copiar e eu já volto com a segunda questão. Fala galera, voltamos agora aqui para o exercício de número 2 dessa nossa aula, que foi a questão 5 que caiu na prova da FUVEST 2014 no terceiro dia. Então vamos lá, vai aparecer a questão aí na sua tela. Algumas gotas de um indicador de pH foram adicionadas a uma solução aquosa saturada de CO2, a qual ficou vermelha. Dessa solução, 5 ml foram transferidos para uma seringa, cuja extremidade foi vedada com uma tampa, figura 1. Em seguida, o êmbolo da seringa foi puxado até a marca de 50 ml e travado nessa posição, observando-se liberação de muitas bolhas dentro da seringa e a mudança de cor da solução para laranja, figura 2. A tampa e a trava foram então removidas e o êmbolo foi empurrado de modo a expulsar totalmente a fase gasosa, mas não o líquido, figura 3. Finalmente, a tampa foi recolocada na extremidade da seringa, figura 4, e o êmbolo foi novamente puxado para a marca dos 50 ml e travado, figura 5. Observou-se nessa situação a liberação de poucas bolhas, e a solução ficou amarela. Considere que a temperatura do sistema permaneceu constante ao longo de todo o experimento. E aí você tem os desenhos, né, de todas as etapas. E letra A. Explique, incluindo em sua resposta, as equações químicas adequadas para que a solução aquosa inicial saturada de CO2 ficou vermelha, porque a solução aquosa inicial saturada de CO2 ficou vermelha na presença do indicador de pH. Letra B, porque a coloração da solução mudou de vermelho para laranja ao final da etapa 1. E letra C, a pressão da fase gasosa no interior da seringa nas situações ilustradas pelas figuras 2 e 5 é a mesma? Justifique. Aí ele dá as cores, né, conforme o pH, né, desse indicador. Então ele é vermelho de 1 a 4,5, ele é laranja de 4,5 a 6,2 e ele é amarelo de 6,2 até 7,6, que está escrito aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Esse é um exercício basicamente de deslocamento de equilíbrio e também fala um pouquinho sobre a teoria dos gases, beleza? Então vamos lá. Aqui eu tenho aqui as indicações, né, as colorações do nosso indicador. Então ele é vermelho aí do pH até 4,5, entre 4,5 e 6,2 laranja e acima de 6,2 amarelo. No item A, ele quer as equações químicas que justificam o porquê do pH ser vermelho. Ou seja, ele quer que você explique por que o meio ficou ácido. E a gente vai justificar isso com equações químicas. Então o CO2 gasoso, ele passa para o meio aquoso, porque a solução está saturada de CO2, ou seja, tem bastante CO2 colocado lá nessa solução. A gente sabe que os gases são, né, eles tem uma certa solubilidade nos líquidos. Então a primeira equação aqui mostra o CO2 gasoso e o CO2 aquoso. Esse CO2 aquoso interage com a água e forma o H2CO3 aquoso. E esse H2CO3, ele é um ácido fraco que
tem água sofre ionização, liberando o íon H+, o cátion H+. E se tem H+, o meio é ácido. Se o meio é ácido, a coloração do indicador fica vermelho. Então, por que que ficou vermelho? Porque no processo de dissolução do CO2, há formação do ácido carbônico, que é um ácido fraco, que libera H+ em água. Tudo bem? Então, essa é a explicação. No processo de dissolução do CO2 em água, há formação do ácido carbônico e esse ácido carbônico libera um H+. Tudo bem? Esse é o item A, então está respondido aqui com as nossas equações químicas. O item B, ele está dizendo assim, por que a coloração da solução mudou de vermelho para laranja ao final da etapa 1? Se você lembrar, a etapa 1 é aquela que ele puxa o êmbolo da seringa. Se você puxou o êmbolo da seringa, você está diminuindo a pressão, você está aumentando o volume. Se você diminui a pressão, o equilíbrio ele é deslocado para o lado que tem mais partículas gasosas. E olha só, você está liberando espaço, você está deslocando o equilíbrio para este lado aqui. Você vai aumentar a concentração desse caboclo aqui, ó. Para aumentar a concentração desse CO2 gasoso, você está diminuindo a concentração do CO2 aquoso. Se você está diminuindo a concentração do CO2 aquoso, o seu equilíbrio será deslocado para a esquerda. Você terá menor quantidade de H2CO3. Se você tem menor quantidade de H2CO3, você tem um meio ficando menos ácido. Olha só, menor quantidade de H2CO3. Porque vamos lembrar o que é deslocar o equilíbrio. Você deu mais espaço, mais moléculas gasosas vão ocupar melhor esse espaço. Então você está, na verdade, aumentando esse. Para aumentar esse, você tem que diminuir esse. Diminuir esse aqui, desloca o equilíbrio para cá. Então aqui eu estou mostrando só a última equação, olha só. Você diminui o CO2 lá dentro da solução, tá certo? Ele vai sair da solução e ele vai para o meio. Olha, se ele sai da solução, diminui a concentração de CO2 no meio aquoso e o equilíbrio vai ser deslocado para repor esse CO2. Ou seja, você diminui a quantidade do ácido carbônico. Se você tem uma menor quantidade de ácido carbônico, o pH tende a aumentar, por isso que mudou de vermelho para laranja, porque você teve uma diminuição da concentração de H+, porque teve menor quantidade de H2CO3. Tudo bem? Então aí é uma questãozinha que vai falar só sobre deslocamento de equilíbrio, esse item B. E no item C, ele fala assim, ó, a pressão da fase gasosa no interior da seringa nas situações ilustradas pelas figuras 2 e 5 é a mesma? Bom, na situação 2, ele disse que quando ele fez lá a primeira puxadinha de êmbolo, formou muitas bolhas, ou seja, teve a liberação de muito CO2. Essa foi a etapa 1. Depois ele tirou a tampa, empurrou de volta, ou seja, expulsou esse CO2, olha só que interessante. Não expulsou nada de líquido, pôs a tampa de novo e puxou outra vez. Nessa segunda puxada teve poucas bolhas, tá certo? Ele disse que teve poucas bolhas, essa é a etapa 4. Vamos pensar aqui na equação geral dos gases. Se o volume é o mesmo, a temperatura é a mesma e a constante universal dos gases é a mesma, a pressão vai ser diretamente proporcional ao número de mols. Olha só, quando você tirou a tampinha, você expulsou, você perdeu um pouco de CO2, não perdeu? Então, da situação 2 para a situação 5, você tem menos CO2. Se você tem menos CO2, você tem uma menor concentração em mol. Você vai ter uma pressão também menor, tá certo? Então, você diminuiu a quantidade em mol, você também diminuiu a pressão. Por quê? O volume, a constante universal dos gases e a temperatura eram as mesmas, tá certo? Então, nessa situação 2, a gente tem uma pressão maior do que na situação 5. Basicamente porque na situação 2 você tem um número de mol maior do que na situação de número 5 em relação ao CO2, tudo bem? E como que a gente consegue perceber isso? Pela formação de bolhas. Se eu formei menos bolhas, né, é sinal que eu liberei menos CO2. Por que eu liberei menos CO2? Porque tinha menos CO2 mesmo. Porque de uma etapa para outra a gente tirou aquela rolha que estava tampando a seringa e você expulsou o CO2 formado. Tá certo ou não? Então você tinha menos CO2. Beleza? Tranquilo? Então, essa é a resposta da questão de número 2 e eu já volto com a questão de número 3, uma questão de orgânica. Voltamos
Vamos agora aqui para o nosso último exercício dessa aula de hoje. Essa daqui foi a questão 5 que caiu na prova da FUVEST de 2012, o terceiro dia da prova, que é o dia das provas específicas. Então vamos lá. Dois tipos de reação bastante utilizados na síntese e transformação de moléculas orgânicas são: primeiro, a ozonólise, reação química em que cada carbono da ligação dupla de um composto orgânico forma uma ligação dupla com oxigênio. E ele dá um exemplo aí na figura que vocês estão percebendo, formação de um aldeído e uma cetona, tá certo? E depois tem a condensação aldólica, reação química em que dois compostos carbonílicos se unem e perdem água, formando um novo composto carbonílico com uma ligação dupla adjacente, ou seja, ao lado do grupo carbonila. E aí ele exemplifica pegando duas cetonas, tá certo? Beleza. Em 1978, esses dois tipos de reação foram utilizados na síntese do hormônio progesterona, de acordo com a sequência ao lado em que A' e A significam respectivamente partes das fórmulas estruturais dos produtos 1 e 2, cujas representações ao lado não estão completas. Aí tem toda essa sequência de reações aí que você está enxergando. Na página de resposta, complete as fórmulas estruturais, letra A do composto 1 e letra B do composto 2. E aí ele dá uma dica. A é um anel constituído por 6 átomos de carbono, em que o anel B não possui o grupo carbonila, tá certo? Porque no meio da reação vai te dar uma dúvida e ele está tirando a sua dúvida aqui com essa informação. Beleza? Vamos lá então primeiro entender o que está acontecendo aqui. O processo de ozonólise, eu acredito que seja um processo mais simples, a gente já trabalhou bastante ele em aula, tá certo? Então o que acontece? Você quebra aqui essa dupla ligação, coloca uma dupla O aqui, uma dupla O aqui e acabou. Coloquei uma dupla O neste carbono aqui, tá certo? E coloquei uma dupla O neste carbono aqui. Pronto, terminou o exercício. Ó, tinha 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tranquilo, sem crise. Agora, já na condensação aldólica, o que acontece? Vocês estão vendo que, olha aqui, ó, esse carbono aqui, ó, é este aqui, tá certo ou não? Então eu continuei com a dupla ali. Agora presta atenção. Essa estrutura aqui, ela vai se ligar junto a esta. Ah, tava faltando um... Pronto, aqui estava faltando um detalhe, eu percebi que não estava batendo aqui as coisas, tudo bem? Então olha só, essa carbonila, ela continuou intacta aqui, tudo bem? Então a reação que vai ocorrer é entre esta carbonila aqui e este CH3 que está aqui, tudo bem? Então aqui, ó, a gente tem um CH3 ali, tá certo? E aqui a gente tem uma carbonila. O que aconteceu? Ele não disse que eliminou uma água? Então, olha só, os dois hidrogênios têm que sair deste carbono e o oxigênio sai daqui, tá certo? Então, a gente vai ligar exatamente por aqui, ó. Eu tô pegando algumas cores diferentes, ó. A gente vai ligar este carbono aqui, ó, com este aqui, tá certo? Então, olha só. Aqui tem o meu carboninho que era um CH3, que era aquele vermelhinho lá, tá certo? E aqui eu tenho aquele meu que era o laranjinha, tudo bem? Então olha só, não saíram dois hidrogênios daqui e este oxigênio para formar uma água? Então se isso aqui era um CH3, ele passou a ser um carboninho, um CH, tudo bem? Porque ele perdeu dois hidrogênios, maravilha? Esse carbono aqui, ele já não tinha hidrogênio mesmo, ó, e você percebe que ele continua sem hidrogênio, ó, fazendo 1, 2, 3, 4 ligações. Então é por isso que saiu uma água, saem dois hidrogênios deste carbono aqui e não sai nenhum hidrogênio desse, porque ele não tem hidrogênio, mas a conexão é feita deste carbono aqui da carbonila com este carbono aqui, vizinho à primeira carbonila que ficou intacta. Se você entender esse mecanismo aqui, essa ideia da reação, então olha só, este carbono vai se ligar neste. O carbono laranja se ligou no carbono vermelho. Se você entender esse mecanismo aqui, esta ideia, você consegue resolver o exercício. Se você não entender esse mecanismo, você não consegue resolver o exercício, tá bom? Então vamos lá.
No nosso exercício, eu tentei reproduzir aqui aquilo que nos interessava. Então aqui é o nosso composto de partida, a gente vai tentar fazer a relação entre os grupos lá, o grupo D, o grupo C e o grupo B. O grupo D está posicionado aqui, ficou intacto antes e depois. O grupo C ficou intacto antes e depois, e o grupo B ficou intacto antes e depois. Esse aqui é o nosso grupo A, que no caso aqui, eu acho que é o A', né? O primeiro que ele coloca. Isso mesmo, aqui é o A'. Então o que vai acontecer aqui, ó? Você não está fazendo uma ozonólise? Ozonólise não é quebrar a dupla? Onde que está a dupla? Tá aqui. É simplesmente você pegar e quebrar essa dupla, gente. Não tem nenhum segredo. Apesar da reação parecer de outro planeta, não tem nenhum segredo. Você vai quebrar essa dupla e você vai colocar carbonilas nos carbonos que você quebrou da dupla. Então olha só que interessante. Primeiro aqui, ó, você não quebrou e esse carbono não ficou com duas ligações a menos? Então você já sai colocando uma carbonila aqui, ó. Já coloquei uma dupla O aqui no composto B, tudo bem? Agora, essa parte aqui tem 1, 2, 3, 4 carbonos. Ou seja, é só você colocar esses 4 carbonos aqui, ó. Ó, 1, 2, 3, 4 carbonos. Eu estou repetindo, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos. No terceiro carbono, eu vou colocar uma dupla O. Eu vou colocar uma carbonila. Tá certo? E aí o que a gente vai ter agora? A gente vai ter 2 compostos com carbonila. 2 compostos com carbonila. Ou seja, a gente vai ter agora uma condensação aldólica, que é o que ele está dizendo lá no exercício, ele está representando isso. E olha só que interessante, ele falou que o B não tem carbonila. Ou seja, a carbonila que a gente vai manter, lembra que a gente mantém uma carbonila e desaparece com a outra? A carbonila que a gente vai manter é esta aqui. Tudo bem? E ele disse que tem um anel contendo 6 carbonos. Olha só. 2 carbonos que já estão aqui, 3, 4, 5, 6 carbonos. Olha só, estão todos os carbonos aqui. Então a gente vai simplesmente fazer um anel aqui com 6 carbonos, ó. Opa! Deixa eu melhorar o meu desenho aqui para ficar mais visível aí. Olha só. Beleza? Olha aqui, ó. 1, 2, que já estavam aqui mesmo, ó. 3, 4, 5, 6. Agora, você precisa ver onde vai estar a sua carbonila. Então, vamos tentar identificar os carbonos. Ó, os meus dedos aqui. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. É no carbono 4 que você tem uma carbonila. Olha só. Você tem uma carbonila no carbono 4. Tudo bem? Beleza? Agora, adjacente a essa carbonila, você tem uma ligação dupla, que é justamente por conta deste oxigênio que desaparece. É esse oxigênio com estes 2 hidrogênios que vão fazer o papel disso aqui, ó. É, ó, 2 hidrogênios desse com este oxigênio aqui, tá certo? Para formar uma água, olha só, 2 hidrogênios daqui com este oxigênio. Então, este carbono... Para fazer aqui de outra cor, este carbono aqui, ele se conecta neste carbono aqui, ó. Olha só, este carbono aqui se conectou neste carbono aqui. E quer ver que dá certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí a gente tem na folha de respostas, você tem que colocar primeiro esta substância, né? O item 1 aqui, ó, e o item 2 esta substância, beleza? Essa é uma reação que, assim... Não é uma questão tão difícil, mas se a pessoa não entende o mecanismo, não sabe o que está acontecendo, o que está quebrando, se você não consegue fazer esta transposição do modelo para a pergunta, você não consegue responder, beleza? Eu vou dar uma licencinha aí para você poder copiar e eu volto para dizer que mais uma aula de revisão aqui, a nossa aula de número 2 chegou ao final. Estamos resolvendo várias aulas, nós iremos fazer várias aulas com a resolução de algumas questões das provas de segunda fase da FUVEST e da Unicamp, sempre resolvendo 3 questões, Química Geral na primeira, Físico-Química na segunda e Química Orgânica na terceira questão, sempre focado aí nessas provas, tanto da FUVEST como da Unicamp. Eu espero sinceramente que você tenha gostado. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se gostou do vídeo, por favor, curta o vídeo, clique aí no botão curtir. Se você tem alguma dúvida, sugestão, crítica ou elogio para o canal, deixa um comentário aqui ou envie um e-mail para mim no quimicadoamigo@gmail.com,
quimicadoamigo@gmail.com. E se você quiser conhecer todo o nosso projeto, é só acessar o nosso site, o www.quimicadoamigo.com.br. Lá tem uma série de materiais para vocês fazerem download aí, tudo 100% gratuito. E tem também o nosso canal, o Química do Amigo, aqui no YouTube, com várias playlists. Na verdade são 4 playlists, sendo que a primeira, Química Geral, segunda, Fisicoquímica, terceira, Química Orgânica e a quarta, que são as dicas do amigo aí, uma questão um pouco mais genérica, onde a gente faz essas nossas aulas de revisão. Todo o acesso, tanto ao site quanto ao nosso canal, 100% gratuito, para que você possa aprender química de um jeito diferente e completo, beleza? Então, olha lá, se inscreveu, curtiu, compartilhou, comentou, eu só tenho que te agradecer e dizer beijo, tchau!